Vamos para a nossa próxima aula, né, da disciplina Ética e Responsabilidade Social, em que vamos abordar sobre tomada de decisão ética. Embora algumas questões éticas sejam facilmente resolvidas, muitas não têm claramente respostas certas ou erradas, né? Entretanto, mesmo que as respostas raramente sejam claras, os gestores precisam ter um claro juízo de como chegar a uma resposta para gerir bem essa ambiguidade ética, né? Então, as respostas éticas escolhidas dependem da intensidade ética da decisão, do desenvolvimento moral do gestor e dos princípios éticos usados para resolver o problema. Não é isso? E a intensidade ética da decisão vem ali de acordo com os gestores têm de tratar todas as decisões éticas da mesma forma. As decisões diferem em sua intensidade ética, grau de preocupação das pessoas com relação a uma questão ética. Ao abordarem uma questão de alta intensidade ética, os gestores estão mais conscientes do impacto de que sua decisão terá sobre os outros. Assim, eles estão mais propensos, né, a ver a decisão como uma deliberação ética ou moral e não apenas econômica, a se preocupar em fazer a coisa certa. E a intensidade da ética, né, da decisão ética, vem para determinar uma ação, né, em que 6 fatores devem ser considerados, que é a magnitude das consequências, o consenso social, a probabilidade do efeito, o imediatismo temporal, a proximidade ali do efeito, né, a concentração do efeito, né, e essas dimensões, elas se dão, né, aquele dano ou um benefício total que é derivado ali de uma decisão ética, quanto mais pessoas forem prejudicadas, maiores serão as consequências, né? E esse consenso social, ele se dá de acordo com a concordância se o comportamento é ruim ou bom, né? E a probabilidade é a chance de que aconteça algo que resulte em dano para os outros, né? E trabalhar, né, de acordo ali, não ter aquele imediatismo temporal, né, que é o tempo entre um ato e as consequências dele, né? Ele é mais forte se um gestor tem que fazer demissões na próxima semana ou daqui 3 meses, né? A proximidade do efeito, né, que é a distância social, psicológica, cultural ou física entre um tomador de decisão e aqueles afetados por suas decisões. E a concentração do efeito, dano ou benefício total em que o ato produz, né, sobre as pessoas comuns. E qual desses 6 fatores tem o maior impacto na intensidade ética? Estudos indicam que os gestores são muito mais propensos a ver as decisões como questões éticas quando a magnitude das consequências, o dano total, é alta e quando há um consenso social, concordância, de que um comportamento ou ação ele é ruim, né? E aí, o desenvolvimento da moral, porque, segundo o psicólogo Lawrence, a decisão de fazer algo errado ou não será baseado em seu nível de desenvolvimento moral, né? As pessoas tomam decisões baseadas em razões egoístas, as pessoas tomam decisões em conformidade com a expectativa da sociedade, elas olham para o outro em busca de orientações sobre questões éticas, se fazem ou também vou fazer, né? Tem um nível pós-convencional de desenvolvimento moral em que as pessoas tomam decisões baseadas em princípios internalizados, né? No estágio 6, as pessoas vão manter seus princípios, mesmo que sua decisão entre em conflito com a lei ou com os outros que acreditam ser melhor para a sociedade. Golbe, ele acreditava que as pessoas progrediriam sequencialmente de estágios anteriores para os mais avançados à medida que se tornassem mais educadas e maduras. Mas apenas 20% dos adultos chegam à fase pós-convencional do desenvolvimento moral, em que os princípios internos orientam as decisões. A maioria dos adultos está no estágio convencional de desenvolvimento moral, em que eles olham os outros em busca de orientações sobre questões éticas. Isso significa que no local de trabalho, a maioria das pessoas busca liderança e precisa dela quando se trata, né, de decisão ética. Os princípios da
de decisão ética, tem ali tem os princípios éticos particulares que gestores usam também, afetaram a maneira como eles solucionam dilemas éticos. Infelizmente, não há um princípio ideal para usar na tomada de decisões empresariais éticas. E aí vem, né, o princípio do interesse próprio de longo prazo, que é o princípio ético, em que sustenta que você nunca deve fazer nenhuma ação que não esteja em conformidade com seu próprio interesse de longo prazo ou com o de sua organização. O princípio de interdições religiosas, que é o princípio ético segundo o qual você nunca deve praticar qualquer ação que não seja gentil e que não construa um senso de comunidade. E o princípio de requisitos governamentais. Você nunca deve praticar qualquer ação que infrinja a lei, pois esta representa o padrão moral mínimo. O princípio dos direitos individuais, conforme esse princípio ético, você nunca deve praticar qualquer ação que infrinja os direitos consensuais de outra pessoa. O princípio da virtude pessoal, segundo esse princípio ético, não faça nada que não seja honesto, aberto e verdadeiro, e, sobretudo, que não exponha você nos jornais ou TV. Princípio da justiça distributiva, você nunca deve praticar uma ação que prejudique os menos afortunados, os pobres com baixo nível de escolaridade, os desempregados. E o princípio dos benefícios utilitários. Conforme esse princípio ético, você nunca deve praticar qualquer ação que não resulte em maior bem para a sociedade. Você nunca deve fazer o que cria maior bem para o maior número de pessoas. E os passos práticos para a tomada de decisões éticas, né? Os gestores eles poderão encorajar uma tomada de decisão mais ética em suas organizações. Ao selecionar e contratarem cuidadosamente funcionários éticos, ao estabelecer um código ético específico, ao formarem funcionários para tomar decisões éticas, ao criar um clima ético. E na seleção, né, e contratação de funcionários éticos, no papel de empregador, né, como você pode aumentar suas chances de contratar funcionários honestos? Do tipo que devolveria uma carteira cheia de dinheiro para seu legítimo proprietário? Né? E aí tem os testes, né? Tem um teste aberto de integridade, que é um teste escrito que estima a honestidade dos candidatos a emprego, perguntando diretamente o que eles pensam ou sentem sobre furto ou punição de comportamentos antiéticos. O teste de integridade baseado na personalidade é um teste escrito que indiretamente estima a honestidade dos candidatos a emprego, medindo traços psicológicos como confiabilidade e conscientização. Os passos práticos para a tomada de decisão vai passear também no código de ética. Então, atualmente, quase todas as grandes empresas implantaram um código de ética, né? Então, 2 fatores importantes devem ser considerados para que ele incentive a tomada de decisão e o comportamento ético. Uma empresa, ela deve comunicar o código a todos os envolvidos, tanto interno quanto externo. Além de ter um código de ética com diretrizes gerais, como fazer aos outros o que gostaria que fizesse por você, a direção deve desenvolver padrões e procedimentos éticos práticos e específicos para a linha de negócio da empresa. Códigos de éticas específicos facilitam muito a decisão dos funcionários sobre como devem agir se quiserem fazer a coisa certa. Formação em ética. Além de estabelecerem padrões éticos para a empresa, os gestores devem patrocinar formação em ética e conformidade e participar desses processos a fim de criar uma cultura ética na empresa. Né? O objetivo é conscientizar, não é isso? E nesse momento em que a empresa está conscientizando, né? Conscientizando os seus colaboradores, ela deve evitar racionalizar o comportamento antiético, ferramentas para educar e envolver seus funcionários em ética. Segundo, o objetivo para os programas de formação em ética é conseguir credibilidade perante os funcionários, seus colaboradores.
né? E o terceiro é o objetivo de treinamento em ética, que é ensinar aos seus colaboradores um modelo prático de tomada de decisão e que deve ajudá-los a pensar sobre as consequências de suas escolhas, sobre os outros e a considerar qual a melhor opção entre diferentes soluções. Né? A formação em ética, né, ela vem no modelo de tomada de decisões que primeiro é identificar os problemas, né, identificar as partes, né, e diagnosticar a situação, analisar ali as opções, fazer a sua escolha e agir. Não é isso? E criar esse clima ético. A cultura organizacional ela é fundamental para promover a tomada de decisões éticas. Então, os passos para estabelecer um clima ético é que os gestores, especialmente os altos executivos, devem atuar de maneira ética, sem ser exemplos para os demais funcionários. A alta gerência deve estar ativa e comprometida com o programa de ética da empresa. Quando a gerência se envolve com questões éticas e as comunica, os funcionários são menos propensos a quebrar regras e tendem a relatar infrações éticas. Implementar um sistema de relatório que incentive gestores e funcionários a relatar possíveis infrações éticas. O fator que mais desencoraja os denunciantes a relatar problemas é a falta de ação da empresa em relação às queixas. A direção puna de forma justa e consistente aqueles que infringem o código de ética da empresa, lidar com isso de forma rápida, severa e divulgá-la. Então, né, o que é responsabilidade social? E o que isso tem a ver com ética? Né? Então, nossa disciplina é ética e responsabilidade social. Né? Então, a responsabilidade social refere-se às obrigações de uma empresa, como busca política, tomar decisões e praticar ações que beneficiem a sociedade. A responsabilidade social, ela é um fruto do comportamento ético e demonstra que a empresa se importa, que é solidária e que não tem medo de se comprometer com causas sociais. Assim, a ética e responsabilidade social muitas vezes andam de mãos dadas e são uma estratégia de expansão de negócios. Né? Em 1998, foi criado no Brasil o Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidade Social, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover entre as organizações brasileiras a prática da gestão ética e a gestão ética e transparente em relação a todos os públicos com os quais se relacionam. E aí vem também a fomentar entre as organizações o estabelecimento de metas compatíveis com o desenvolvimento sustentável, fazendo uso de recursos ambientais ao mesmo tempo em que cuida de sua preservação para as próximas gerações. Esse é o conceito de responsabilidade social. E há uma grande diferença entre responsabilidade social e sustentabilidade, que, na verdade, é atingida por meio de ações socialmente responsáveis implementadas pelas organizações. A sustentabilidade de um negócio, segundo John, ela ocorre quando se respeita as pessoas e o meio ambiente na busca pelo retorno econômico-financeiro. Se trata de equilíbrio entre as pessoas, meio ambiente e lucro. Em inglês, esse conceito é conhecido como triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade. Né? Para que as organizações possam ser socialmente responsáveis, há duas perspectivas em relação a esse tipo de responsabilidade das organizações: os modelos de acionistas e o de stakeholders. O modelo de acionista é uma visão de responsabilidade social que sustenta que o objetivo primordial de uma organização deve ser a maximização de lucro em benefício dos acionistas. No modelo de stakeholders, uma teoria de responsabilidade corporativa que sustenta que a responsabilidade mais importante da direção é a sobrevivência de longo prazo e ela é alcançada pela satisfação das partes interessadas na corporação, que são denominados stakeholders. Atualmente, pesquisas mostram que 80% dos gestores de alto nível acreditam que é antiético se concentrar apenas nos acionistas.
Embora não haja um consenso, a maioria dos formadores de opinião argumentam que as empresas devem ser socialmente responsáveis perante os stakeholders, né? Perante a sociedade, os empregados, os concorrentes, os fornecedores, os sindicatos, o governo, os clientes, os acionistas. A sociedade já não aceita empresas que busquem o lucro a qualquer custo, desrespeitando pessoas, assediando-as moralmente no ambiente de trabalho ou pagando salários injustos. Da mesma forma, se condena as empresas que poluem a água e o ar, prejudicando diretamente a natureza e os seres humanos. Então, as empresas, elas podem se beneficiar melhor, os stakeholders, ao cumprirem suas responsabilidades econômicas, legais, éticas e discricionárias, né? E aí traz todo esse compromisso, né? Esse compromisso com a sociedade, né? Esse compromisso ali com a sociedade. Então, pelo que as organizações são responsáveis, né, economicamente e legalmente, estão na base da pirâmide social, porque desempenham um papel maior na responsabilidade da empresa do que as responsabilidades éticas e discricionárias. No entanto, a importância relativa dessas várias responsabilidades depende das expectativas da sociedade, da responsabilidade social das empresas em um determinado momento. Hoje, quando a sociedade julga que as empresas são socialmente responsáveis, responsabilidades éticas e discricionárias são consideravelmente mais importantes do que costumava ser há um século atrás. Então, responsabilidade social. Existe um problema de responsabilidade social sempre que as ações da empresa não atendem às expectativas dos stakeholders. Um modelo de responsabilidade identifica 4 estratégias para responder a problemas de responsabilidade social: estratégia reativa, estratégia defensiva, estratégia acomodativa e estratégia proativa. Né? As estratégias reativa é uma resposta social em que uma empresa faz menos do que a sociedade espera. A estratégia defensiva é uma resposta em que a empresa admite a responsabilidade por um problema, mas faz o mínimo necessário para satisfazer as expectativas da sociedade. Na estratégia acomodativa, é uma estratégia social da sociedade em que uma companhia aceita a responsabilidade por um problema e faz tudo o que a sociedade espera para resolver. E a estratégia proativa é uma resposta que a empresa se antecipa a um problema antes que ele ocorra e faz mais do que a sociedade espera ao assumir a responsabilidade de resolvê-lo. Não há compensação entre ser socialmente responsável e obter desempenho econômico. Em geral, ser socialmente responsável não tornará um negócio menos lucrativo. Os custos dessa postura, às vezes, são bastante elevados, mas podem ser compensados por um produto melhor ou melhor reputação, o que resulta em vendas médio prazo. Mesmo que haja geralmente uma pequena relação positiva entre responsabilidade social e desempenho econômico, se torna mais forte quando a empresa ou seus produtos têm uma reputação positiva e responsabilidade social. Não há garantias de que a empresa socialmente responsável sejam rentáveis. Elas passam pelos mesmos altos e baixos no desempenho econômico que as organizações tradicionais. Ser socialmente responsável pode ser a coisa certa a fazer, em geral está associando com o aumento dos lucros, mas não garante sucesso na organização. Então, eu agradeço, gente, né? Vamos parar por aqui e seguimos, né? Aguardo vocês aqui na nossa próxima aula. Um forte abraço e fiquem ligados aí na disciplina. Então, vamos lá para a nossa aula da disciplina Ética e Responsabilidade Social, em que hoje nós vamos abordar sobre os indicadores socioambientais, né? Então, os indicadores socioambientais vêm para trazer uma forma de medir, né? Só se consegue melhorar algo quando você consegue medir, certo? E nada significa que um gerente simplesmente respondeu ao diretor: nossa produtividade melhorou. Tá, melhorou por quê? Em que aspecto?
Quais são os pontos, né, que houve essa melhora? Então, nossa equipe tem que ter dados com cálculos, planilhas, né, e gráficos, né, para demonstrar que a produtividade melhorou, né? Então, para que ele possa mostrar claramente, nitidamente, que a produtividade, a lucratividade, a rentabilidade aumentaram. Então, o gestor não pode achar que melhorou, ele tem que ter certeza. Como? Através de indicadores que são obtidos a partir dos dados coletados, analisados e transformados em informações. Além do balanço patrimonial, obrigatório por lei, balanço social, que começou a ser usado nos Estados Unidos ainda na década de 1960. O balanço social é igual, né, um relatório de sustentabilidade empresarial, relatório social e relatório socioambiental. Ele é um demonstrativo publicado anualmente pela empresa, que vai reunir um conjunto de informações sobre projetos, benefícios e ações sociais dirigidos aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à sociedade. De forma, então, transparente, né, de forma bem transparente, as atividades que buscam melhorar, né, mostrar quais são as atividades que buscam melhorar a qualidade de vida para todos. É uma ferramenta de comunicação que serve para mostrar os projetos e as ações ambientais, econômicas e sociais da empresa de forma bastante equilibrada. É uma ferramenta gerencial que mostra a capacidade de explicar e medir a preocupação da empresa com as pessoas e a vida no planeta. Ainda, né, sobre o balanço social, o processo de elaboração do relatório de sustentabilidade ele pode ser visto com duas funções principais, né? Primeiro, como uma ferramenta de comunicação da empresa, e segundo, como uma ferramenta para fazer uma avaliação de seus pontos fortes e das oportunidades de melhoria. Assim como o balanço patrimonial, o balanço social contém valores financeiros, né? Por exemplo, né, quanto foi gasto com a compra de matéria-prima, apesar de ter valores desses indicadores, tem um caráter mais qualitativo e ético, influindo ali diretamente na imagem da empresa perante o mercado. Uma empresa que ela quer vista como tendo responsabilidade socioambiental, ou seja, se preocupa com a sociedade e com a natureza, é uma empresa que agrega valor não tangível aos seus produtos e serviços, refletindo em um maior faturamento. Então, o balanço social ele vem sendo utilizado como instrumento de avaliação por analistas de mercado, investidores e órgãos de financiamento como o BNDES e BID, quando se quer conhecer e avaliar os riscos e as projeções de uma empresa. Uma empresa que comprova, via balanço socioambiental, atuar nesta responsabilidade, ela passa a ter mais facilidade na obtenção de empréstimos, né? Como, por exemplo, por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Né? Então, a fim assim, de organizar o processo de levantamento de informações com base para criar os planos de melhoria, foram criadas algumas metodologias amplamente aceitas e difundidas. Né? A IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, os indicadores ETOS, a metodologia da Global Report Initiative, que é a GRI, utilizada no mundo todo. Né? A metodologia de indicadores de sustentabilidade usadas no Brasil, a IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas, fundada pelo sociólogo Hermes de Souza, o Betinho. O modelo racional que eles utilizam é a receita, o resultado operacional, a folha de pagamento bruta da empresa, os seus investimentos sociais internos, segurança e saúde, externo, educação e ambientais, e há também indicadores do corpo funcional e da gestão da responsabilidade corporativa. Né? Os indicadores e base, eles se caracterizam-se pela simplicidade e objetividade representada por uma tabela que cabe em uma folha A4.
Normalmente, as organizações brasileiras elas começam a avaliar sua atuação sustentável aplicando e analisando os indicadores e base. Através do selo e base, as empresas podem mostrar em seus anúncios, embalagens, balanço social, sites e campanhas publicitárias que investem em educação, saúde, cultura, esporte e meio ambiente. O indicador ISETS, que é criado pelo Instituto Etos de Responsabilidade Social, é um modelo que possui 40 indicadores formados por questões analíticas, binárias e quantitativas, divididas em 7 grandes temas: valores, transparência e governança, público interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores e clientes, comunidade, governo e sociedade. As questões analíticas, elas avaliam o estágio atual de gestão de empresa em relação a determinadas práticas. As empresas associadas ao Instituto, após preencherem os indicadores em um sistema, recebem uma avaliação com suas notas médias e as referências de mercado por indicador. Os indicadores GRI, criados por uma instituição internacional independente, têm como missão desenvolver um padrão internacional de relatório de sustentabilidade. Com sede em Amsterdã, na Holanda, a organização conta com participação de um grupo multi-stakeholders de diversas nacionalidades. Os indicadores são compostos por 79 grandes temas, que são divididos entre essenciais e adicionais. Né? A GRI ela possui 4 princípios básicos, que é a materialidade, o engajamento com stakeholders, o contexto de sustentabilidade e a abrangência. A metodologia, a escolha de uma das 3, né, dessas 3 metodologias, está ligada ao grau de evolução da empresa em relação à análise de sustentabilidade empresarial. Mais importante que a publicação em si é o fato da empresa utilizar todas as informações levantadas para uma autoavaliação, podendo assim desenvolver planos de ação para melhoria baseado no diagnóstico realizado. A empresa, além de possuir um instrumento de comunicação com seus stakeholders, contará também com uma nova ferramenta para análise do seu sistema de gestão. Segundo pesquisas, né, com 2.000 leitores no mundo, os fatos que motivam as pessoas a lerem os relatórios, que motivaram, né, aliás, as pessoas a lerem os relatórios foram conhecer melhor a empresa de quem compra produtos, investir nessa empresa, abrir diálogo com a empresa em um tema específico e ter uma parceria com a empresa. Os leitores sentiram falta de uma discussão sobre as falhas da empresa e de seus aprendizados. Mostrou também que os aspectos que indicaram um compromisso real da empresa com a sustentabilidade foram o envolvimento de stakeholders, a ligação do relatório com as estratégias do negócio, a publicação de objetivos iniciais e resultados alcançados por explicações e comentários, o equilíbrio entre informações positivas e negativas, os aprendizados por meio de processos. Pesquisas rumo à credibilidade tinham o objetivo de analisar a qualidade dos relatórios de sustentabilidade e encorajar as empresas brasileiras a aprimorar suas práticas de relatar e expor o que as empresas globais podem aprender com as brasileiras e vice-versa. Então, a pesquisa avaliou 76 relatórios do Brasil, no contexto das tendências globais, e elegeu 10 relatórios como os melhores seguindo alguns critérios globais, como governança, estratégia, gestão, apresentação do desempenho, acessibilidade e verificação. Temos também, né, integração, engajamento dos stakeholders, critérios de relatório, materialidade, né, ali no negócio. As empresas que tiveram seus relatórios entre os 10 destacados são Natura, Suzano Petroquímica, Ampla, Golce, Grupo Santander, Energias do Brasil, Sabesp, Buge, Celulose Irani e Banco Itaú.
As pesquisas mostram a importância de haver um equilíbrio nas informações negativas e positivas, relatar temas relevantes, de fazer a relação entre o relatório e as estratégias do negócio, e de incluir as manifestações dos stakeholders, ou seja, a transparência e relevância das informações e a abertura para o diálogo. São essenciais para um bom diagnóstico e, a partir deles, gerenciar seu negócio tendo a sustentabilidade como base. Depois de alguns anos publicando o relatório de sustentabilidade, muitas empresas começam a se questionar sobre os benefícios desse processo tão complexo. A conclusão a que chegaram em geral é que só faz sentido relatar o desempenho da empresa em relação a indicadores que são realmente acompanhados e que o engajamento com os stakeholders pode ser muito importante do ponto de vista de melhoria de processos. Mas, assim como a comunidade, deve ser focada em temas relevantes, sobre os quais a empresa esteja disposta a agir, criando planos de melhoria que atendam às demandas dos stakeholders. Hoje, o futuro dos relatórios de sustentabilidade está no foco nos princípios de sustentabilidade, nos indicadores de gestão, nas empresas passar a gerir os indicadores mais importantes de forma permanente, na visão dos stakeholders, nos vários formatos, né? A comunicação passa a ter vários formatos, e atender às necessidades e expectativas de cada stakeholder, certo? E outras importantes informações é que as empresas elas estão criando outras formas de comunicação, além da publicação de relatórios de sustentabilidade. Criar maneiras criativas de divulgar a existência do relatório de sustentabilidade no site da empresa, enviar e-mail para os colaboradores e outros públicos de interesse sobre a publicação do relatório, criar materiais específicos de comunicação com alguns públicos importantes. É necessário dar transparência às informações, mas também ajudar as pessoas a ter acesso aos dados disponibilizados e criar cultura de interesse pela informação. Assim, quando convidamos a participarem de ações de engajamento e dar opiniões, poderão contribuir de forma mais significativa. A tendência, então, é que a gestão empresarial será praticada segundo uma nova teoria da administração, baseada nos seguintes princípios: comprometimento da alta administração e união de todos os colaboradores, melhoria contínua da educação, qualificação e treinamento para o desenvolvimento do capital intelectual da empresa, simplicidade no viver, produzir, consumir, a máxima organização de todos os ambientes, saúde das pessoas, higiene, limpeza e segurança dos ambientes laborais, responsabilidade socioambiental, pessoal e empresarial, autodisciplina e ética empresarial, produzir de forma eficaz com o mínimo de impacto ambiental, especialmente reduzindo perdas e desperdícios. Desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades de geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Então, turma, terminamos aqui, né, a nossa disciplina, né? Agradeço, né, toda a participação de vocês. Espero que vocês assistam todas as nossas aulas. Vou estar à disposição, né, também para tirar, né, qualquer possível dúvida. Fiquem com Deus e até a próxima.